essa veia empreendedora do teu pai, em algum momento na tua infância, ela desperta a tua atenção? Você começa já na infância a falar, poxa, isso aqui é legal. Você chegou a participar de algum dos negócios do teu pai? Isso é uma coisa que veio mais para a vida adulta? Eu estou rindo aqui já pelo seguinte, tem passagens muito interessantes, algumas delas espontâneas e outras na dureza da formação, da educação, né? No livro aqui, depois vocês vão poder ver aqui, a gente contava, por exemplo, quando eu era criança, como eu sou de Campina Grande, era muito comum a gente se reunir na casa da minha avó materna no São João, vovó Luzia. E aquela família enorme, minha mãe vem de uma família de 12 irmãos, né? Nossa. 12 irmãos. E só para a gente ter ideia do sacrifício, meu avô materno era carteiro, ele era funcionário dos Correios em Campina Grande, e ele criou uma família de 12 filhos com um salário de carteiro. Então a gente se reunia em torno da fogueira, né? A gente fazia o arraial de São João, que isso é muito forte na minha memória de infância. Mas meu pai conta que às vezes eu pegava as bombas, os traques de massa ali, guardava, o meu não usava, e no dia seguinte me juntava com os primos para a gente vender na calçada da rua da minha avó. Então isso era ali a primeira atividade empreendedora, olhando talvez um pouco já para o que ele fazia, né? Tem essa passagem. E tem outra passagem muito interessante. A gente, quando eles voltaram de Belo Horizonte para Recife, a gente morou em Santa Amaro, foi onde a gente começou a primeira casa, na Rua do Pombal. Depois a gente passou numa casa ali no Arruda, no bairro do Arruda, depois foi morar no Janga. Poderia ter sido tricolor, então, né? Morei bem pertinho do campo do Santa Cruz. Mas meu pai não deixou ser tricolor. Não. E aí, Fernando, quando a gente morava no Janga, eu tinha aproximadamente 10 anos de idade, 10, 11 anos nessa época. E aí eu estava comentando aqui com o Fernando antes da gente começar a gravação. Eu estava querendo começar a surfar e tal. Meu pai disse, meu filho, nada contra. Agora tenha cuidado com os estudos e tal. E a primeira nota ruim, ele começou a dar uma prensa. E aí tinha um pai de um amigo nosso lá, o pai de Demétrios. Me lembrei do nome dele agora, não sei como, que eu sou muito ruim de nome. O pai de Demétrios tinha uma criação de codornas, de aves, né? A codorna ave. E ele vendia as codornas, mas não dava bola para os ovos de codorna. E aí a gente enxergou uma oportunidade ali. Eu, Ítalo, meu irmão e Demétrios, a gente cozinhava os ovos de codorna, fazia aquele saquinho que se vendia na praia e a gente passou alguns meses vendendo, usando aquele cabinho de vassoura lá na praia. Primeiro empreendimento formal foi vender os ovos de codorna. Isso com que idade? Com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Obviamente, minha mãe super preocupada, né? A gente ainda é muito novo. E, infelizmente, o empreendimento foi interrompido por uma violência urbana. A gente, num determinado final de semana, os meninos lá, assaltaram a gente estava com relógio, aí quebraram o pau do cabo de vassoura lá, que a gente pendurava os ovos de codorna. Quebraram os equipamentos. Quebraram os equipamentos de trabalho. Mas assim, a gente já, voltando ao que interessa para a gente aqui hoje, minha gente, a gente tem esse exemplo de empreendedorismo muito forte, né? E meu pai, nessa época, já tinha um playtime lá no Janga. Ele tinha um playtime, aquelas máquinas de fliperama. E aí ele sempre estimulou, a gente ia para a escola de manhã, mas de tarde ele já começou a colocar a gente para frequentar o playtime, para poder ir criando um pouco ali da responsabilidade do trabalho, né? E a gente levava os livros, eu lembro que a gente levava os livros, minha mãe preocupada, não atrapalha o estudo dos meninos. Então a gente fazia as tarefas ali de casa dentro do playtime, mas já estava ali vendendo a ficha e pegando um pouco do que viria a ser uma administração de um negócio. E aí, em um dado momento, você decidiu fazer tecnologia, você falando de formação, que foi o que mais para frente virou a Courrier, né? Um negócio totalmente ligado à tecnologia. Como é que foi isso lá atrás? Porque eu lembro que tiveram fases de tecnologia, né? Você estudou aqui na área de tecnologia, não era o que é hoje, né? Não, mas a tecnologia foi após, né? A tua graduação é administração. Meu mestrado, eu sou graduado em administração, Fernando, e na verdade eu comecei minha vida acadêmica, e aí é o início da vida profissional, na escola técnica. Eu fiz eletrônica na Escola Técnica Federal de Pernambuco, de 88 a 92. E quando eu estava ali do meio para o fim do curso, a gente teve a cadeira de informática, que é quando chamava na época, né? E o professor Sérgio Gaudêncio chegou a presidir aqui o Senai em Pernambuco, faço sempre uma homenagem grande. Ele foi o cara que despertou a minha cabeça a primeira vez para o mundo da informática. A gente, na escola técnica, ainda adolescente, 15, 16 anos, a gente fazia programação, a gente lia circuitos impressos de placa de computador. Então, comecei a ir para esse mundo da tecnologia por conta do curso de eletrônica da escola técnica. Então, é no Senai que acontece o casamento do empreendedorismo com a tecnologia? Na verdade, não foi no Senai. Sérgio Gaudêncio, que era meu professor, presidiu o Senai, mas foi na Escola Técnica Federal de Pernambuco. Na Escola Técnica, perdão. Na ETFPE, Escola Técnica, isso. ETFPE. E eu lembro que quando eu concluí a Escola Técnica, conheci lá, inclusive, meu sócio, que fundou a Capital Login comigo, Salvatore, né? Quando a gente estava terminando o curso, a minha dúvida cruel era se eu ia fazer naturalmente engenharia eletrônica, que era o caminho natural de quem fazia eletrônica na escola técnica. E aí, conversando com um outro professor que foi decisivo no meu início de vida profissional, o professor Domingos, que era meu professor de circuito impresso,
professor Domingo disse, cara, o que é que tu quer fazer da tua vida? Tu quer ser executivo, quer ser funcionário ou quer empreender? Ele já em 88, 90, 92 já estimulava o empreendedorismo na escola técnica. Eu disse, não, a gente quer abrir uma empresa de manutenção de computador. Então ele disse, pô, você não tem noção de administração. Já que teu sócio, Salvatore, já estava cursando, iniciando o curso de engenharia eletrônica na Federal. Por que vocês não complementam essa formação? E aí essa provocação foi super importante e eu fui fazer administração.